E aí, galerinha do mal, como vocês estão? Espero que vocês estejam de coração muito bem. Hoje nós vamos começar um novo sistema, vamos começar o sistema nervoso, que é um sistema extremamente importante para o nosso corpo. Eu acho que vocês devem imaginar muita coisa, muita, tipo, infinitas coisas no nosso corpo são coordenadas pelo sistema nervoso. E, meu, cada vez que eu pesquiso mais, cada vez que eu estudo mais, eu vejo que mais coisas estão relacionadas ao nosso sistema nervoso. Tipo, coisas assim, inimagináveis. Para vocês terem noção, só assim, não vou explicar nem nada, até porque não cheguei ao ponto de poder explicar isso. É bem neurofisiologia mesmo. Mas só para vocês terem uma noção, ontem eu estava lendo, anteontem, eu estava lendo uma matéria assim, de uma página que eu sigo no Instagram muito boa sobre fisiologia, chama Afísio, com PH, tô fazendo propaganda gratuita deles, né? Mas é que essa página é muito boa. Para quem gosta de fisiologia humana, cara, eu recomendo muito essa página no Instagram, eles têm posts muito bons. E até, por exemplo, tinha um post que falava explicava fisiologicamente, com a neurociência, do porquê a gente acaba se irritando mais com pessoas que a gente gosta mais, que a gente acaba tendo uma relação mais afetiva. E, meu, eu fiquei incrédulo porque, cara, eu falei, meu, tudo tem relação com o sistema nervoso. Então, essa é só para deixar para vocês uma indicação de um bom Instagram. Tem muita coisa que é muito aprofundada, tipo, muito aprofundada, mas tem bastante coisa que eles possam, que é bem do conhecimento, assim, dúvidas, curiosidades populares, sabe? Então, eu recomendo bastante vocês seguirem. Eu sigo, eu sou um fã. Aqui, pessoal, vamos falar então desse sistema que é tão maravilhoso, o sistema nervoso. Uhum. Galera, a gente tem que lembrar, células se organizam e formam tecidos. Tecidos se organizam e formam órgãos. Órgãos se organizam e formam sistemas. Então, na base de um sistema, na base do sistema nervoso, eu vou ter então as células, que são as células nervosas, tá bom? Quais serão essas? Temos dois principais tipos de células. Um são os gliócitos, a gente não costuma falar tanto deles, mas eles são muito importantes, também conhecidos como células da glia, tá? Eles vão dar todo o suporte para o sistema nervoso, tá? Eles que vão defender esse sistema, tá? Temos células específicas da glia que fazem a defesa do nosso sistema nervoso. Por quê? Porque em muitas partes do meu sistema nervoso não chegam linfócitos, não chegam macrófagos, não chega as minhas células do sistema imune, tá bom? Mas não em todo o sistema imune, tá? Mas em boa parte dele não chegam algumas células. Então, essas células da glia, elas vão trabalhar muito também na defesa. Vão controlar as trocas com o sangue, tá? Mas principal, assim, de longe, quando a gente fala de sistema nervoso, a gente vai lembrar dos neurônios. O que é um neurônio? O que um neurônio faz? Função do neurônio é conduzir impulsos nervosos, tá? Eles vão conduzir esses impulsos nervosos, que nada mais são do que impulsos elétricos, pessoal. São nada mais, nada menos do que impulsos elétricos. E tudo, pessoal, na nossa cabeça, tudo no nosso cérebro funciona com impulsos elétricos, tá? Tudo. Eu estava vendo um documentário que mostrava uma cirurgia que fizeram, abriram a cabeça de um cara, tudo anestesiado. Ele é anestesiado, mas era uma anestesia onde ele estava consciente. Aí abriram, tiraram aqui a capa do crânio do cara,
e tiraram um pedaço e deixou o cérebro dele exposto. E o médico começou a dar microchoques, ou seja, dando alguns estímulos elétricos em diferentes partes do cérebro. E isso, pessoal, olha que loucura, olha que crazy. Isso estimulava algumas sensações na pessoa. O cara, como o paciente ele estava acordado, ele descrevia, ele via coisas. Ele falava, eu estou vendo tal coisa, estou vendo tal coisa, estou vendo tal coisa, coisas que estavam na memória dele. Então, tipo, isso prova assim, até a nossa memória tá lá guardada no nosso cérebro, tudo, pessoal, com eletricidade, sabe? Tudo com esses impulsos nervosos. Então, com estímulo elétrico, o médico ele estimulava o cérebro da pessoa a funcionar algumas partes que não estariam funcionando na hora, que é o que fazia a pessoa recordar algumas memórias. Então, gente, basicamente tudo no nosso sistema nervoso é impulso nervoso, é impulso elétrico, tá? E para vocês terem noção do quanto que é esse impulso elétrico, varia em cerca de 40 milivolts. Gente, 40 milivolts é bem menos do que 1 volt, tá? Tomada aí de sua casa, 220 volts. Você botar o dedão, você vai ter uma puta de um choque. Então é bem menos do que 1 volt, tá? E os neurônios, eles vão ter duas propriedades muito importantes, fundamentais, básicas de todo neurônio. A estabilidade e a condutividade. O que é eu falar que uma célula ela é excitável? Ela tem excitabilidade. É uma célula que, se eu der um estímulo elétrico nela, ela consegue reagir a esse estímulo. Por exemplo, se eu der um estímulo elétrico numa célula epitelial minha, da minha pele, ela não vai reagir nem um pouco, tá? Se eu der um estímulo elétrico em um músculo, ele já reage, porque é uma célula também excitável, tá? E outra propriedade é a condutividade. O que é a condutividade? Condutividade, pessoal, é a capacidade de conduzir esse um impulso, tá? Conduzir alterações que foram todas desencadeadas pelo estímulo excitável. Meu Deus, foi um monte de coisa. Imagine, a célula se excita, tá? Quando ela se excita, ela começa a gerar uma série de alterações. E a condutividade é a capacidade da célula passar essas alterações que ela sofre com o estímulo, com a excitação, para frente, adiante. Tá bom? Tô meio assim porque eu tô fazendo comida nesse exato momento, então é um cheiro no cheiro que vem na cozinha, é uma olhada aqui na aula. Então vamos falar deles. Deixa eu ver se aqui eu já falo. Deixa eu definir as três partes principais de um neurônio que todo mundo tem que saber. Tem que estar assim, ó, na ponta da língua. Aqui eu tenho o corpo celular do neurônio, que é onde ficam os dendritos, tá? Que é onde vai ficar o núcleo, tá bom? É a parte ali onde o neurônio está funcionando. Produção de proteína, produção de enzima, produção de um monte de coisa. E aqui eu tenho os dendritos. Os dendritos são a região do neurônio que recebem os estímulos, tá? Então, a região do neurônio que recebe o estímulo de algum lugar, de alguma coisa, são os dendritos. Todo esse estímulo, ele é passado por um longo feixe, que eu chamo de axônio, e ele tem lá suas terminações, tá? O axônio, pessoal, ele é extremamente fino, muito mais fino do que uma linha, mas ele é muito longo, tá? Eles podem ser muito longos. Por exemplo, tem um neurônio que sai aqui da minha medula espinhal, se estende até o meu dedão, tá? Sai da minha medula espinhal, se estende até o final lá da minha perna, do meu pé. Então, eles podem ser muito compridos. Quando eu junto um feixe, ou seja, quando eu junto vários axônios juntos, eu tenho uma estrutura macroscópica. O axônio, ele é microscópico, não vejo. Mas quando eu junto
vários, e vários deles, eu tenho uma estrutura macroscópica, que eu chamo de, perdão, gente, fugiu a palavra, que eu chamo de nervo, tá? Falando aqui, pessoal, os corpos celulares dos neurônios, normalmente eles ficam em alguns lugares específicos, tá? Eles não ficam espalhados pelo cérebro igual louco, tá? Não, eles ficam em alguns lugares específicos que vão formar o que a gente conhece como sistema nervoso central, tá? Mas tem algumas partes do nosso sistema nervoso, que são os gânglios nervosos, que eu mostrarei posteriormente para vocês, que a gente também vai encontrar estes neurônios, esses corpos celulares. E quando a gente pensa em um vertebrado, a gente sempre vai ter estruturas rígidas protegendo o sistema nervoso central, tá? Por exemplo, o crânio, minha coluna vertebral. Essas estruturas têm a função principal, primordial, acima de qualquer coisa, de proteger o meu sistema nervoso central. Por quê? Gente, danos, lesões, problemas do sistema nervoso central vão aí, ó, pro resto da vida, tá? E lá do sistema nervoso central... Ah, Rodolfo, o que é sistema nervoso central? Eu vou definir um pouquinho depois, mas já vou falar agora. Sistema nervoso central, pessoal, é um encéfalo e a medula espinhal, tá bom? Cérebro, medula espinhal. Já, aí eu vou ter também o sistema nervoso periférico, tá? Sistema nervoso periférico, eu vou ter os nervos e os gânglios nervosos, tá bom? Então a gente divide o sistema nervoso nessas duas grandes partes, o central e o periférico. Central, encéfalo e medula espinhal. Periférico, nervos e gânglios nervosos. E atenção, 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 atenção. Muita atenção. Quando eu estou falando de encéfalo, eu estou incluindo cérebro, hipotálamo, tálamo, ponte, bulbo, cerebelo, tá? Todas essas coisinhas. Gente, aguarda um segundo aí que tá cheirando queimado. Deixa eu ligar o meu forno. Perdão, galera. Perdão. Mas tem uma boa notícia para vocês. Minhas batatas não queimaram. O meu alho, que eu botei junto, queimou um pouquinho? Queimou um pouquinho. As batatas não. Enfim, este é o Rodolfo Cozinha. Voltando onde nós estávamos. Os nervos, nós vamos dividir eles em duas partes também, em dois tipos, tá? Existem nervos que têm a função de perceber os estímulos externos, os estímulos do ambiente, tá? E mandar essa mensagem lá para o sistema nervoso central. Esses nervos eu vou chamar de nervos sensitivos, tá bom? São muito ligados aos receptores sensitivos, receptor de temperatura, receptor de pressão, tá? Também tem vários tipos de receptores no meu corpo, tá? Então, tenho nervos sensitivos que percebem o ambiente e mandam uma mensagem para o meu sistema nervoso central. E tenho os nervos motores. Depois que essa mensagem for entendida, o nosso sistema nervoso central, ele vai mandar uma mensagem, faça isso. Por exemplo, tem um isqueiro aqui, ó. Se eu me queimar, obviamente eu não farei isso, mas imagina, ó, me queimei, ó. Me queimei. O que acontece? Mas sem eu me queimar, vai. Tá quente aqui.
Como que eu sinto esse calor? É um nervo sensitivo mandando a mensagem aqui. O meu encéfalo reconhece essa mensagem como calor, tá? E aí? O que acontece? Se estiver muito quente, eu preciso tirar o meu braço. A mensagem de tirar o meu braço, dessa chama, não vem pelo mesmo nervo. Vem por um nervo motor, tá bom? E todos os neurônios, pessoal, eles vão possuir uma proteção, tá? Um complexo lipoproteico que a gente chama de bainha de mielina. Então, aqui eu tenho o neurônio, todo recoberto pela bainha de mielina. Bainha de mielina, pessoal, ela é nada mais nada menos do que uma célula chamada célula de Schwann, e essa célula, ela cresce em volta do neurônio, tá? Tem um papel higiênico aqui, ó. Imaginem que o neurônio é aqui meu braço. O que a célula de Schwann faz? É como se nessa célula eu tivesse o núcleo dela, tá? Deixa eu voltar aqui para ver se eu estou mostrando certinho. Como se o isqueiro aqui, eu não deveria estar mostrando o isqueiro na minha aula, né? Não, mas eu não tenho mais nada mais fácil. Deixa eu ver aqui na gaveta que eu tenho suaves para pegar. Ó, aqui, ó, perfeito. Não faço apologia, não. Tem aqui uma chave de carro. Então, é como se o meu braço aqui fosse o axônio do neurônio. Essa chave, ela é como se fosse o núcleo da célula de Schwann, e essa célula vai começar a secretar uma bainha de mielina. Aí, a bainha de mielina, ela faz o quê? Ela envolve o neurônio, tá bom? Aí depois fica o neurônio assim, ó, envolvidinho pela bainha de mielina, tá? Isso vai acontecer, pessoal, no neurônio inteiro. E fica um espacinho aqui, ó, entre uma e outra. E o impulso elétrico que vai passar por aqui agora, eu falo que ele é um impulso saltatório. Ele vai saltando esses espaços. E aí? Aí, galera, vem uma coisa muito importante. Com a minha bainha de mielina perfeita, a mensagem, ela passa o impulso nervoso, ele passa a cerca de 400 quilômetros por hora. Gente, a 400 quilômetros por hora, só que daqui do meu cérebro até minha mão. Por isso que é quase instantâneo, tá? Existe uma doença que se chama esclerose múltipla. O que a esclerose múltipla faz? Ela é uma doença autoimune. Essa doença autoimune vai destruir a bainha de mielina. Uma vez a bainha de mielina destruída, o impulso ele vai passar direto. Muitas vezes, o impulso se perde no meio do caminho, mas ele vai numa velocidade de 4 quilômetros por hora. Uma pessoa, olha a diferença, pessoal, de 4 para 400. Uma pessoa com esclerose múltipla, ela tem a cognição dela normal, pensa normalmente, perfeito, mas ela tem problemas motores gravíssimos. Por exemplo, como se a pessoa estivesse segurando isso. E, gente, para eu estar segurando isso, a todo momento, o meu encéfalo, ele está mandando uma mensagem por nervos motores para o meu músculo aqui do antebraço, é o músculo do antebraço, que força meus dedos, que dá um movimento para os meus dedos. Ele está mandando toda hora uma mensagem para esse músculo falando assim, ó, contrai, contrai, contrai. E eu fico contraindo ele. Como eu estou contraindo ele, eu consigo segurar o papel. Uma pessoa com esclerose múltipla, essa mensagem de contrai, contrai, no meio do caminho ela começa a se perder. Então, do nada, como essa mensagem vai se perdendo, do nada não tem mais mensagem de contrai. Então, eu paro de contrair. Do nada, mesmo eu querendo estar contraindo este músculo. Então, a pessoa ela vai ter problemas motores muito sérios, problemas que vão dificultar bastante a vida da pessoa, tá? O sistema nervoso periférico, pessoal, eu vou dividir ele em duas partes. Eu tenho o sistema nervoso somático e eu tenho também o sistema nervoso autônomo, tá?
Gente, o que vai ser cada um destes sistemas? Sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Vamos tentar entender de um jeito... Eita, eu saí sem querer. Vamos tentar entender de um jeito bem simples. A gente está falando do sistema nervoso periférico. Então, eu peguei lá, sistema nervoso. Divido o sistema nervoso em dois. Sistema nervoso perdão. Bom, tem o sistema nervoso. Divido ele em dois. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Vou deixar o central de canto. Vou falar só do periférico. No sistema nervoso periférico, eu terei o sistema nervoso somático e o autônomo. Vamos entender um pouquinho deles dois? No sistema nervoso somático, eu vou ter alguns nervos que eles vão controlar atividades voluntárias, como mexer minha mão de um lado para o outro, mexer na cabeça, fazer uma dancinha, Lucy Crazy. E então, a gente tem que pensar assim, bom, se eu consigo me mexer do jeito que eu quero, o sistema nervoso somático, ele está ligado ao músculo estriado esquelético, que é um músculo voluntário do meu corpo, tá? E ele também controla atividades que são voluntárias até um ponto, até certo ponto. Como, por exemplo, piscar. Agora todo mundo vai, a partir desse segundo, reparar em suas piscadas. Você não estava controlando suas piscadas o dia inteiro. Agora você que controla. Mágico. Outra coisinha é a respiração. A partir de agora, eu controlo você e você vai me obedecer. Você vai começar a controlar sua respiração a partir de agora. Agora você está controlando sua respiração. Vai dar um minuto, você vai esquecer disso e você vai continuar respirando normalmente, porque são atividades que são voluntárias até um certo ponto, tá? Ninguém consegue ficar sem piscar para sempre, ninguém consegue ficar sem respirar, tá? São atividades que o nosso sistema nervoso somático, ele volta, fala, vai, faz, ou você tá marcando? Não vai piscar? Não vai respirar? Quer morrer? Aí ele vai lá e manda você fazer. O sistema nervoso autônomo, pessoal, sistema nervoso periférico se divide em dois, o somático e o autônomo. O autônomo, ele vai controlar as atividades que não são voluntárias, ou seja, atividades que eu não controlo. Por exemplo, suor. Você não controla o seu suor. Às vezes você vai lá num date, tá lá num date com um boy ou com uma girl, aí você fez a maior cagada da sua vida, que foi sair de camiseta cinza. Gente, não se usa camiseta cinza em dates. Na real, quando eu uso camiseta cinza na minha vida, de momento nenhum, porque eu suo bastante, eu fico com umas pizzas aqui embaixo, então é horrível. Mas se você gosta da cor cinza, usa. É só uma brincadeira. Produção de suor. Você não consegue controlar a sua produção de suor. Você não fala assim, nossa, mano, tem que ficar aqui, ó, todo... Ai, esqueci como fala seco em inglês. Isso que eu sou americano, dry. Tem que ficar todo dry aqui. Aí não dá, você não consegue. Você fica nervoso. Ai meu Deus, a pessoa tá chegando, você fica nervoso, você sua mais ainda, porque você não controla. É uma atividade autônoma do seu sistema nervoso. Aí você sua mais, sua igual um porco. Eu acho engraçado a gente falar que sua igual um porco, porque o porco, na real, ele não sua, né? O porco não tem glândula sudorita. Mas enfim. A gente também não controla a nossa frequência cardíaca, vai pelo sistema nervoso autônomo. Os nossos movimentos peristálticos do intestino também, totalmente com o sistema nervoso autônomo. Nossas glândulas, tanto nossas glândulas endócrinas quanto exócrinas. A gente vai ter aula sobre isso só, pessoal. Coração, músculo liso, nada disso é controlado, tá? Bom, pessoal, vou fazer assim. Vou parar a aula por aqui para não ficar muito comprido. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente continua, dá até para finalizar o sistema nervoso periférico, tá bom? Um beijo para cada um de vocês, se cuidem e até mais, galerinha do mal!